Você sabe o que a Bíblia ensina sobre a Santa Ceia do Senhor? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 10, que tem como tema a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Eu quero mandar um abraço aqui à irmã Gildete Rocha. Ela colocou aqui a aula muito bem explicada. Essa irmã tem sido uma bênção, já nos acompanha há um bom tempo, tem sido uma evangelista, tem sido um amante mesmo da palavra de Deus. Parabéns, irmã Gildete Rocha. Fico muito feliz, viu? Pelo seu apoio e o amor que você tem demonstrado à palavra de Deus. Também a irmã Joelma Silva fez um comentário também aqui muito lindo. Ela diz assim: é uma dádiva muito grande aprender da palavra. E ela diz aqui: eu tenho compartilhado as lições. Parabéns, irmã Joelma Silva. E na pessoa dessas duas irmãs, abraçar todos os inscritos do nosso canal, todos os irmãos que estão nos grupos do WhatsApp. Eu peço agora a sua bondosa atenção para um breve recadinho e já voltamos para a aula. E lembrando de grupo do WhatsApp, tem o QR Code na tela e você pode também clicar no primeiro comentário, clica no comentário da lição. O primeiro comentário da lição vai ter o link para você entrar no grupo especial do WhatsApp, aonde no dia 12 de março, às 20 horas, eu estarei dando uma aula gratuita para mostrar ao Brasil e ao mundo a Acatflix. Dentro da Acatflix, você vai encontrar os slides dos jovens, dos adultos, curso básico, médio, bacharel, livre em teologia com certificado reconhecido pela CGADB. Serão dezenas de aulas, mais de 1000 slides de estudo, todos os conteúdos da CAT, curso de capacitação para professores da EBD, curso de oratória, curso para casais, curso para família, curso de prosperidade bíblica, administração financeira, empreendedorismo, curso de missiologia, escatologia, tudo que você precisa para crescer espiritualmente, ministerialmente. E também vai ter podcasts, séries, entrevistas, série testemunhos, série escatologia, série louvores, vamos entrevistar músicos, série empreendedorismo. Você que serve a Deus e tem uma empresa, deseja ser um empresário, vamos ouvir testemunhos, série missões, para ouvir testemunhos de missionários. Série testemunhos vai ser maravilhoso. Testemunho do que Jesus está fazendo, curas, milagres, maravilhas, poder. É muita coisa, é o nosso ambiente na internet, a Acatflix. Por menos, tudo isso, por menos de R$1 por dia. É isso mesmo que você está ouvindo. Então, aponta o telefone aí no QR Code, se você estiver assistindo a televisão, ou clica ali nos comentários. O primeiro comentário que você vê vai ter o link para você ir para o WhatsApp. Já tem mais de 600 alunos lá, viu? Porque a aula vai ser liberada dentro do grupo do WhatsApp, o link de acesso. Então, se não tiver no grupo do WhatsApp, não vai conhecer a Acatflix e não vai receber essa condição especial. Porque todo esse conteúdo, não existe nada igual na internet, irmãos. Não existe que ofereça tanto conteúdo por tão barato acesso. Então, não perde tempo, entra lá e vai ser uma bênção. Vamos fazer uma oração para que as bênçãos dessa lição venham sobre a nossa vida. Ore comigo. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por estar em comunhão contigo, por pertencer ao teu corpo, por receber a tua graça. Te louvamos, Senhor Jesus, acima de tudo, pelo sacrifício bendito do Senhor na cruz do Calvário. E dizer ao Senhor que nós amamos obedecer os teus mandamentos e valorizamos o teu sacrifício, ficando quebrantado na tua presença e desejando, Pai, fugir, se separar do pecado, porque o Senhor sofreu tanto naquela cruz para aniquilar o poder do pecado. E por isso nós, Pai, lembramos da tua morte, valorizamos a tua morte e com isso, Pai, sentimos o desejo de mais e mais nos afastarmos do pecado e obedecermos a tua amorosa vontade. Também celebramos, Pai, a tua ressurreição, a vitória sobre o pecado original, sobre a morte. Celebramos a comunhão com o teu corpo, com o teu povo e com o Senhor. E que as bênçãos dessa lição repousem sobre as nossas vidas e nossas famílias. Em nome de Jesus, desde já te agradecemos, ó Deus. Amém e amém.
Tome posse desta bênção. Vamos lá, papel e caneta na mão, texto áureo, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Leitura bíblica em classe, está em 1 Coríntios 11, 17 ao 34. O objetivo da lição: apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, mostrar o propósito da ceia do Senhor e refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Questionário, que é o método tempestade cerebral. Se desejar fazer as perguntas no início da lição, os alunos ficam no decorrer da lição procurando as respostas, ficam atentos na aula, respondem no final e presenteie quem responder, dê uma bala, um bis e assim por diante. Ou se não quiser presentear também não tem problema. Mas lembrando, se você agradar os alunos, o desejo de voltar, mas tem que voltar pelo amor da palavra. Não, gentileza gera gentileza, vínculo de relacionamento, carinho, isso faz muito bem, ok? Então, qual é a posição da maioria dos pentecostais em relação aos elementos da Santa Ceia do Senhor? 2. Para o que a ceia do Senhor aponta? 3. Que tipo de sentimento está presente na ceia do Senhor? 4. Qual foi a advertência de Paulo em relação à ceia do Senhor? 5. O que a ceia do Senhor celebra? Introdução. A Santa Ceia do Senhor é tão importante que fazem mais de 2000 anos que esse mandamento é praticado entre os cristãos. Aprenderemos o que a Bíblia ensina sobre esta segunda grande ordenança. Vamos lá? Primeira parte. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Isso aqui é uma visão mais histórica para ver o que os segmentos religiosos entendem sobre este assunto na Bíblia. Letra A e letra B. Infelizmente, a Igreja Romana ou a Igreja Católica interpreta a passagem de Lucas 22, 19 e 20 como sendo literal. Como assim, pastor? Presta atenção. Isso significa que para esta igreja, o pão se transforma na carne de Jesus e o suco se transforma no sangue de Jesus. Isso é chamado na teologia de transubstanciação. Ou seja, ocorre a transformação da substância do pão, que se transforma em carne, e do suco, que se transforma em sangue. Vamos lá, letra B. A transubstanciação deve ser considerada uma heresia, pois Jesus simplesmente usou de linguagem simbólica quando disse: meu corpo, meu sangue. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É uma linguagem simbólica, como em outros textos da Bíblia ele diz: eu sou a porta. Então nós sabemos que ele não é uma porta, nem de correr, nem de abrir, nem giratória, nem de basculante. Eu sou a videira, ele não é uma árvore, literalmente. Eu sou o pão, ele não é um pão feito em padaria ou comprado no mercado. É símbolo. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem: literal, espiritual e simbólica, ou literal, simbólica e espiritual. Então, quando esse texto de Lucas 22, 19 e 20 aborda ali o pão e o suco, é símbolo do seu corpo, símbolo do seu sangue, ok? Então, vamos lá, não ocorre. Eu já ouvi pessoas dizendo que, pastor, eu nem mastigo pão com dente para não machucar a carne de Jesus. Irmãos, isso é espiritismo, isso é voltar para o espiritismo. Isso é materializar a fé, mistificar os elementos que são símbolos e atribuir aos elementos um poder místico que pode nos abençoar, que pode nos manter em comunhão com Deus, que pode trazer bênçãos para a nossa vida, que pode trazer as bênçãos da graça para a nossa vida, porque o elemento tem um poder místico. Isso é espiritismo, irmãos. Então não pode olhar para o elemento dessa forma. Entre olhar para o elemento com reverência, porque é um elemento que deve ser usado especificamente só no ato da Santa Ceia para quem está em comunhão com a igreja, entre ter prudência e reverência e também pender para um lado místico do espiritismo, a linha é muito fininha, hein?
Tomar muito cuidado. Tem que ter reverência, tem que ter prudência, tem que ter respeito, mas não pode pender para o lado do espiritismo e do misticismo, porque o elemento foi usado apenas como um símbolo, não tem um poder mágico para trazer coisas para a nossa vida, ou bênção ou maldição, no sentido de você não saber lidar com os elementos. Você vai ser abençoado pelo simples fato de obedecer, de manter comunhão com o Senhor Jesus. Nós já temos a ligação com o Senhor pelo Espírito Santo. É por isso que você é abençoado. E você pode ser amaldiçoado se você banalizar o sacrifício do Senhor Jesus. Que ele morreu, sofreu para aniquilar o poder do pecado. Então eu não posso pegar no pão e no sangue, que é símbolo do corpo de Cristo, o sangue de Cristo que foi moído, e o sangue derramado para aniquilar o poder do pecado, eu não posso pegar sem temor em pecado, com desejo de pecar. Aí eu posso ser amaldiçoado. Mas não porque o elemento em si tem um poder místico ou de me abençoar ou de me amaldiçoar. Não. A bênção e a maldição vai vir de acordo com o meu estado espiritual perante o Senhor. De temor e de obediência para ser abençoado, ou de falta de temor e de banalizar o sacrifício do Senhor e tocar no pão e no cálice em pecado, sem temer, sentindo prazer pelo pecado. Aí eu posso ser culpado do sangue do corpo do Senhor Jesus. Ok? Então, na tradição romana, esta é a visão. Não existe a transubstanciação. Na tradição protestante, eu coloquei aqui letra A e letra B. No protestantismo tradicional, a confissão luterana, trouxe como exemplo aqui, está na lição, né? Os luteranos. A tradição de confissão luterana acredita na consubstanciação. O que é isso? Onde existe uma ligação literal entre o pão e o corpo físico do Senhor Jesus que está lá no trono, ao lado do Pai. Eles acham que há uma ligação mesmo, é como se o pão fosse uma célula do corpo de Cristo. É parecido com a transubstanciação, mas eles não acreditam que é a carne, mas tem uma ligação direta com o corpo. E estão realmente sacralizando o elemento. O elemento não tem poder místico. Não podemos olhar dessa forma. Letra B. O que une o cristão a Cristo é a obediência aos seus mandamentos, o amor, a sua pessoa e também a presença do Espírito Santo em nós. Isso nos une a Cristo. E não achar que um pão é uma célula do corpo de Cristo, que se eu colocar para dentro eu me mantenho ligado por causa do elemento. Aí é materializar a fé e voltar às práticas de espiritismo, dando supervalorização a amuletos e elementos naturais. Não é assim. Confere lá João 17, 21, Romanos 8 e 9. Nós já estamos ligados a Cristo pela obediência e pela comunhão que temos com o Espírito Santo. Ok? A posição pentecostal. Letra A e letra B. Os protestantes pentecostais, eu coloquei aqui, irmãos, protestante tradicional e protestante pentecostal. Por quê? Porque todos os evangélicos são protestantes. Que a lição ela coloca apenas os protestantes, daí fala dos luteranos. E aí nós, os pentecostais. Tá, então nós não somos protestantes? Não, somos. É que tem os tradicionais e os pentecostais, ok? Vamos lá. Letra A. Os protestantes pentecostais não acreditam nas errôneas doutrinas da transubstanciação e da consubstanciação. Para os pentecostais, os elementos da ceia são apenas símbolos que devem nos fazer lembrar da morte e do sofrimento do Senhor Jesus, a fim de que possamos valorizar o seu sacrifício. Confere lá 1 Coríntios 11, 24 ao 26. Os elementos é símbolo. Jesus disse, Paulo fala, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Lembre que eu sofri por vocês. Lembre disso. Essa lembrança, meus irmãos, traz uma reflexão. Qual é a reflexão? Poxa, ele não merecia sofrer tanto assim por um miserável pecador. Por mim, que eu não merecia esse sacrifício. Eu tenho que valorizar isso. Eu não vou sentir prazer no pecado. Ele não merecia sofrer. Ele não merecia sofrer.
Ele não merecia. Então eu devo olhar para a cruz, como a Bíblia fala, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto e quem olhava para a serpente, o poder do veneno das serpentes literais que tinham picado o povo era neutralizado, eles não morriam. Então o Senhor seria levantado e quem olhasse para ele encontraria salvação. Por quê? Porque se constrange o sacrifício do Senhor Jesus se eu lembrar dele, a sua carne que foi rasgada, o seu sangue que foi derramado, foi como uma ovelha muda. Eu me lembro, tem um hino que eu acho muito lindo que diz assim: lá no caminho do Gólgota vejo sofrendo, ó meu amado Jesus a caminhar. Pesa da cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo ninguém ao seu lado para lhe amparar. Vejo com os olhos da fé os seus passos na areia. Esse hino faz a gente olhar para o sacrifício dele, o sofrimento dele, assim como a palavra, esse texto, a própria Santa Ceia é para a gente lembrar. E toda essa lembrança traz uma reflexão. Poxa, eu tenho que valorizar isso. Eu não posso amar o pecado, porque por causa do pecado, ele sem merecer sofreu o que sofreu. Eu tenho que lembrar disso. E é essa a intenção, meus irmãos. Na verdade, o apóstolo Paulo escreve isso, se você for fazer uma interpretação correta de 1 Coríntios 11, 23 a seguir, não havia necessidade de estar ensinando a igreja sobre isso, porque era uma prática comum. Eles faziam isso desde o dia de Pentecostes. Note lá em Atos 2, o derramamento do Espírito acontece, a conversão de milhares de pessoas, e a Bíblia diz que eles tudo tinham em comum e partiam o pão. Eles faziam isso toda semana, irmãos. A Santa Ceia na igreja primitiva era feita toda semana. No primeiro dia da semana, no domingo, eles se reuniam e partiam o pão juntos, toda semana. E como era uma prática comum, não havia necessidade de estar ensinando. Então por que Paulo ensina a igreja lá em Corinto? Porque eles estavam fazendo isso, que era uma prática comum, da maneira errada. Estavam ficando bêbados no culto. Estavam deixando irmãos passar fome. Muitos comiam demais, outros que chegavam ali não comiam nada. E aí Paulo orienta eles. Olha, o objetivo disso não é se banquetear. Come em casa se tiver fome. O objetivo disso é lembrar do sofrimento do Senhor. Façam isso, mas façam de forma digna. Não se reunindo para pior, como disse Paulo. Vocês têm que se reunir, é uma lembrança, é um memorial. Mas não entristeçam ninguém, celebrem juntos de forma digna. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que não haja nenhum tipo de indignidade para que vocês participem, porque se não houver temor, se ridicularizar o sacrifício do Senhor, se banalizar o seu sofrimento, vocês vão ser culpados. Porque estão apoiando o pecado que levou o Senhor a sofrer tanto naquela cruz. Por causa disso que Paulo ensina. Então, meus irmãos, é muito maravilhoso. Ele está dando ali ensinamentos, mas em nenhum momento ele diz o elemento se torna místico, poderoso. Não, a intenção de Paulo não é essa. A intenção de Paulo é fazer vocês se reúnam para o bem, não para o pior. Como vocês estão fazendo aí, ficando bêbado na igreja, deixando irmãos com fome. Não faço isso. Então a intenção de Paulo era orientar, organizar, ter uma ordem. Todo culto tem que ter ordem, mas se tem um culto que tem que ter mais ordem, é o culto de Santa Ceia. Porque tem toda uma cerimônia para ser feita, para lembrar do sofrimento de Jesus, do corpo que foi moído, do sangue que foi derramado. Então tem que ter ordem. E é por isso, irmãos, que eu vejo o Espírito Santo ao longo dos séculos, fazendo com que seja apenas uma vez por mês, que o importante é lembrar. O que não pode acontecer é esquecer do sacrifício do Senhor Jesus. Então a igreja toda junta, e eu louvo ao Senhor Jesus porque ele deixou isso como um mandamento, como uma ordem. Porque senão muita gente não ia mais pensar no sacrifício de Jesus e esquecer isso. E se lembrar do sacrifício de Jesus, isso gera um quebrantamento, gera um constrangimento que nos aperfeiçoa. Porque hoje tem lugares por aí, irmãos, comunidades cristãs que se reúnem só para fazer festa.
só para celebrar. Não, vitória, Jesus venceu, ressuscitou, eu sou vitorioso, eu sou poderoso, e é isso mesmo e tal. Não há nenhuma análise e reflexão do sofrimento, não há nenhuma análise e reflexão para abandonar o pecado, para parar de pecar. Não há nenhum tipo de sentimento em relação a isso. E as pessoas vão, é só vitória, Jesus venceu, ressuscitou e vai voltar, e nós somos vitoriosos. E a pessoa continua fumando, bebendo, pecando, adulterando, e ninguém fala nada, que é para lembrar da morte, ele sofreu para aniquilar o poder do pecado, e que a igreja não pode estar pecando. Tem lugares por aí que é só celebrar, mas não se traz à memória o sofrimento para aniquilar o pecado e para não viver em prática de pecado. Então tem que tomar cuidado, irmãos. Paulo chama a atenção. Examine-se, pois, a si mesmo. E não toque no pão e nem no cálice indignamente, em pecado. Tem que lembrar, tem que mencionar que Jesus sofreu para aniquilar o poder do pecado. Então eu não posso banalizar esse sofrimento tomando a ceia em pecado e não tendo temor em relação ao pecado. Então toma muito cuidado. Vamos lá? A posição pentecostal. A Santa Ceia deve ser praticada por aqueles que estão em comunhão com Deus e também em comunhão com a igreja. 1 Coríntios 11, 28. E não deve ser vista como um ritual místico que oferece comunhão a qualquer um que participa. Não, chego ali, aquele elemento lá é poderoso, mano. Que ele tem uma gíria evangélica agora aí. Ô, bro, aquele elemento lá é poderoso. Chega lá, toma, te aperfeiçoa, te mantém em contato com Jesus. Então tem que chegar lá e tem que tomar e tem que comer aquilo lá, porque aquilo lá é poderoso. Pelo amor de Deus, irmãos. Nós estamos indo para onde? Tem gente que pensa dessa forma. Tem algumas igrejas por aí, irmãos, neopentecostais, liberais ao extremo, que qualquer um participa da Santa Ceia de qualquer jeito. De qualquer jeito. Porque acha que não, isso ali é poderoso. É uma visão espírita, do misticismo. Então, aquilo ali é poderoso, eu tenho que ter contato com aquilo, que aí eu vou estar com o manto de proteção durante o mês que eu vou viver. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos lá. Então os pentecostais, tá? Centro-bíblicos, que são doutrinados pela Bíblia, entende que o que traz a bênção para a nossa vida é a comunhão que nós já temos com Jesus pelo Espírito Santo, é a obediência à sua palavra, os seus mandamentos, é o amor genuíno e respeito com os irmãos e não sentir prazer no pecado. Aí o elemento é só um símbolo para que a gente lembre e valorize da morte do Senhor Jesus e todos os benefícios que essa morte trouxe, né? Claro que deve ser mencionado também a vitória sobre a morte, a ressurreição e a vida eterna que ele garante àqueles que se arrependem. Visão geral. A ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial, em que Jesus está espiritualmente presente, como todos os cultos. Ele está. Foi ele mesmo que disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e onde estiver 2 ou 3 reunidos, estarei presente. Reunido no meu nome, né? Então, vamos para frente? 2. O propósito da ceia do Senhor: celebrar a expiação de Cristo, letra A e letra B. É bom lembrar que para Jesus ter vencido a morte, vencido o diabo e o pecado e reconciliado a carne com Deus, ele teve de passar por grande sofrimento. Por isso que é para lembrar. Nós temos que lembrar do sofrimento do Senhor Jesus. Por isso eu coloquei no slide aqui, ó, eu coloquei a cruz, coloquei a coroa de espinho, coloquei os cravos, coloquei o martelo que bateu naqueles cravos, para eu ver que ele, sem merecer, passou por tudo isso. Você e eu, nós gostaríamos de receber tudo isso aqui, que eu estou vendo aqui, ó, coroa de espinho. Meu Deus, alguns historiadores dizem que os cravos poderiam ter 30 centímetros, que transpassou os punhos dele, os pés. Misericórdia. Eu poderia ter achado uma imagem ainda com um chicote que ele foi açoitado lá, recebeu uma quarentena -1, que era o castigo que os romanos davam, né? 39 chibatadas. Aquele filme do Mel Gibson lá, que levou lá umas 1000 chibatadas com garras. Não, era um chicote que podia ter um pedaço de metal, um pedaço de osso na ponta. Não. Aquilo lá foi um exagero. Não entre nessa. Mel Gibson teve uma boa intenção ali em fazer o filme, mas exagerou ali no açoite. A lei romana era clara.
Era uma quarentena menos uma. Esse era o castigo para os presos. Alguns morriam, não aguentavam, que é muito dolorido, né? Fatores de coração, né? Ou algum derrame, alguma coisa assim, hemorragia. Então, alguns morriam. Mas o Senhor Jesus recebeu aquela quarentena menos uma e não morreu. Vamos lá. Mas nós temos que lembrar, irmãos. É bom lembrar, né? Que ele venceu, trouxe as bênçãos, mas por meio de muito sofrimento. Eu tenho que valorizar isso. Isaías 53:5, confere lá. Letra B. Devemos celebrar a vitória trazida por Cristo. Devemos sim. Mas acima de tudo, lembrar do seu sofrimento. Porque se você vai fazer uma interpretação do que Paulo ensina em 1 Coríntios 11:23 a seguir, a principal lição daquele ensinamento era para que a gente não esquecesse de lembrar do sofrimento do Senhor Jesus, valorizar isso e participar de forma digna. Na verdade, Paulo está ensinando aquilo ali porque os irmãos não faziam direito à reunião, né? Não faziam direito, se reuniam, bebiam, ficavam bêbados, deixavam irmãos passando fome. Era feito toda semana, irmãos, essa reunião ali na igreja primitiva. Então eles faziam errado. E Paulo disse, não, ao invés de você se reunir para a bênção, você se reúne para pior. E aí vão estar banalizando que Jesus morreu para aniquilar o poder do pecado, vocês sem temor nenhum se reúnem para pecar, vão ser culpados do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então a principal interpretação é essa. Organize, faça uma reunião com ordem, com temor, e não se entristeçam entre vós. Não faço isso. Paulo chega até a dizer, em partes é até bom que apareça quem está aí entristecendo todo mundo, porque daí vai fazer a distinção de quem é sincero e temente. Paulo até fala isso. Então estava dando muito problema. Tá? Devemos celebrar a vitória trazida por Cristo, mas acima de tudo lembrar do seu sofrimento, pois ele mesmo enfatizou que seu corpo seria partido e seu sangue seria derramado. 1 Coríntios 11, 24 ao 26. Esse é o propósito da Santa Ceia. Segundo, proclamar a segunda vinda de Cristo. Letra A. Ao mesmo tempo em que devemos anunciar ao mundo o sofrimento e morte do Senhor, que na verdade, irmãos, eu até teria colocado na lição. Principal propósito, Paulo diz, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Principal propósito é anunciar a morte. Mostrar para o mundo mesmo que Jesus morreu, sofreu por causa do pecado e para aniquilar o poder do pecado. Esse é o principal propósito do que Paulo escreveu ali. Paulo, junto a esse principal propósito, menciona que Jesus virá. Ele diz, até que ele venha. Mas na verdade, Paulo não está ensinando ali, olha, vocês se reúnam para anunciar a volta do Senhor Jesus. É um adendo que Paulo está colocando ali. Tá? Estou falando aqui a principal interpretação do texto. Mas faz parte, não está errado, a lição não está errada. Anunciar a volta do Senhor, temos que anunciar ao mundo que Jesus está voltando. Então Paulo menciona, lembra os irmãos, né? Lembre o principal ensinamento, lembre da morte. Não esqueça, até que ele venha. E aí é uma esperança que Jesus, a gente vai fazer isso até que ele venha, porque ele vai voltar. Né? Uma das principais mensagens que foi transmitida à igreja, né? Desde o início, quando os anjos disseram, olha, do jeito que ele foi, ele volta. O próprio Jesus falou, eu irei e virei e vos levarei para mim mesmo, João 14. Então a volta do Senhor é um ensinamento que sempre teve entre os cristãos. E por isso que Paulo, por sempre haver esse ensinamento da volta do Senhor, Paulo faz um adendo ao ensino de lembrar da morte do Senhor. O principal objetivo da Santa Ceia é lembrar da morte do Senhor. E Paulo diz, faço isso até que ele venha. Na verdade, irmãos, a gente tem que... A volta do Senhor ela deve ser anunciada para os cristãos, se conhece a verdade, e também para os ímpios. Não tem problema nenhum anunciar para os ímpios. Mas sempre que é falado da volta do Senhor na Bíblia, essa mensagem é específica para os salvos. Se tem alguém que tem que pensar na volta do Senhor, é os salvos. Por quê? Porque a volta do Senhor, existem alguns critérios para ser arrebatado. Isso aqui é outro assunto, né? Mas tem que estar nas condições exigidas pela Bíblia para ser arrebatado. Confere lá 1 Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor, ou para a vinda do Senhor.
Tá? Então tem alguns critérios. Então a volta do Senhor é principalmente ensinada para quem conhece essa volta, para que a gente esteja preparado e não seja pego de surpresa, desapercebido. E é claro que o mundo deve saber também da volta do Senhor Jesus. Então, proclamar a segunda vinda de Cristo, que também faz parte, né? E celebrar a comunhão cristã. Letra A. Um dos motivos que levou Paulo a exortar os irmãos de Corinto foi a falta de comunhão. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Estavam se entristecendo, uns comiam, outros passavam fome. Letra B. Para que o memorial da Santa Ceia sirva de bênção para os cristãos, é necessário haver genuína comunhão entre os irmãos. Do contrário, não haverá real participação na verdadeira ceia do Senhor. Confere lá 1 Coríntios 11, 20 e 21. A verdadeira ceia do Senhor é a comunhão, irmãos, com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que já está em nós, e também celebrar com os irmãos que estão ali também salvos, temendo ao Senhor Jesus e obedecendo seus mandamentos. Então eu vou lá, essa é a verdadeira ceia que ele espera. Mas se acontecer como estava acontecendo em Corinto, eles se reuniam para pior, disse Paulo. Se reuniam para se beber, para se embriagar, para ficarem bêbados. Eles faziam isso toda semana, tinha muito vinho, tinha muita comida, era uma janta mesmo. E aí estava dando escândalo. Por isso que eu acredito que o Espírito Santo, ao longo dos anos, foi aperfeiçoando essa prática, porque a principal lição disso é a lembrança da morte e do sofrimento do Senhor Jesus para trazer para nós, para o nosso coração, uma consciência que gere aperfeiçoamento dentro de nós. Porque olhar para a morte de Jesus nos constrange, irmãos. Ele não merecia e isso me aperfeiçoa. Eu passo a valorizar isso e me torno mais obediente. Eu tenho consciência disso. Esse é o objetivo, daí por isso que hoje é feito uma vez por mês, não tem problema, a Bíblia também não ordena, façam toda semana, ou façam uma vez por mês, a Bíblia ordena, façam isso em memória, tem que haver a lembrança. Então, tá fresquinho dentro do mês, ninguém esquece, e o Espírito Santo aprovou essa maneira, né? E existem vários tipos de servir a ceia, tá? A Bíblia também não ordena uma forma correta, todo mundo tem que fazer assim, todo mundo tem que fazer dessa forma e tal, não, irmãos. Então, cada pastor no Brasil faz de um jeito, o importante é lembrar, ok? Então, tem vários tipos de liturgia ali, o importante é lembrar. E, acima de tudo, participar de forma digna e ser membro, estar em perfeita comunhão com o corpo de Jesus, com a igreja. Tem gente que diz assim, por que, pastor Rodrigo? Se eu creio, eu posso participar. Tá, e as tuas práticas? Arrependei-vos e produzir fruto digno de arrependimento. No vício, tocar no pão e no suco, em vícios, usando droga, destruindo o corpo, o templo do Espírito Santo, fumando, bebendo bebida forte, bebida alcoólica, se prostituindo, adulterando, fornicando e tocar no corpo e no sangue, sendo que Jesus sofreu para aniquilar o poder do pecado, e eu em pecado vou lá sem temor nenhum. Não faço isso, jamais. Não. Os pastores são guiados pelo Espírito Santo a ordenarem que só são dignos de participar. Não estou dizendo quem não tem pecado involuntário, porque existem dois tipos de pecado. Pecado voluntário, que é sentir prazer no pecado, e o involuntário. O involuntário é um pecador arrependido, que peca pela condição humana. Aquilo que a Bíblia diz, quem diz que não tem pecado já está pecando. Mas desde que seja involuntário, que a pessoa não sinta prazer no pecado, a pessoa vai lá, Senhor, me perdoa, me lava no teu sangue, tem misericórdia da minha vida, eu não sinto prazer no pecado. Ela é digna, se ela está em comunhão com a igreja, né? Porque o atestado, irmãos, público, de que a pessoa tem o mínimo de condição, é estar em comunhão com a igreja. Descer as águas do batismo, entrar na comunhão com a igreja. Porque se a pessoa não tem comunhão com a igreja, vai ter comunhão com Deus, irmão, se ela não quis nem se submeter às normas bíblicas ensinadas pela igreja. Então o mínimo é descer as águas do batismo, estar em comunhão com a igreja, e aí ela vai ser digna de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Por isso que não pode qualquer pessoa vir de fora, eu quero participar porque eu creio em Jesus. Não é só crer. Não pode sentir prazer no pecado, já tem que ter dado testemunho público de arrependimento do pecado, pelas águas do batismo, já aprendemos isso em lição passada, e aí tem que estar em comunhão com a igreja
não sentindo prazer no pecado. Se pecar, que seja involuntário, sem sentir prazer no pecado, com o coração compungido, constrangido, sempre pedindo perdão. Jesus, me lava no teu sangue. Eu faço isso, todo culto de Santa Ceia. Jesus, me lava no teu sangue, Senhor. Alveje minhas vestes no teu sangue. Eu não quero sentir prazer no pecado. Perdoe, Pai, minhas faltas, minhas culpas, meus pecados, minhas transgressões. Perdoe. Qualquer tipo de negligência, me lava no teu sangue. Todo culto de Santa Ceia, eu faço uma introspecção e peço, Jesus, intercedo pelos meus filhos, minha esposa, e também fico intercedendo pela igreja. Jesus, lave a tua igreja no teu sangue, Senhor. Alveja as vestes do teu povo no teu sangue. Purifique, que eles sintam prazer na obediência e se afastem do pecado, que não tenham prazer no pecado. Porque é um culto de conscientização para valorizar o sacrifício do Senhor Jesus e se afastar cada vez mais do pecado. Vamos lá? Visão geral. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, tem que lembrar do sofrimento dele, a nossa comunhão perfeita com os irmãos e também a promessa da sua vinda, que Paulo deixou claro que é para fazer até a volta do Senhor. 3. O modo de celebração da ceia do Senhor. Esse modo aqui, irmãos, é um estado de espírito. Tá? E desde que seja feito com ordem, com comunhão com os irmãos. Tá? Não está falando aqui do estilo, do método prático, de como fazer, em que momento fazer, em que momento pegar o pão, em que momento pegar o cálice. Uns pegam o pão todo junto, outro o cálice todo junto, outros tomam tudo junto, outros não tomam tudo junto. Esse modo aqui não se trata disso, de como o pastor vai determinar a liturgia na sua congregação. Esse modo aqui é um estado de espírito. Tá? Vamos lá. Letra A, B e C. Paulo chama a atenção dos irmãos, pois estes estavam com espírito de divisão e não se reuniam para terem comunhão, mas para satisfazerem seus desejos pessoais. Então esse não é o modo certo. 1 Coríntios 11, 18 e 21. Letra B. Pensar só em si próprio, ser egoísta e não desejar o bem dos irmãos é participar da ceia indignamente. O principal motivo que Paulo escreve isso era nesse sentido aqui. Confere lá Filipenses 2, 3 e 4, irmãos, que nós temos que ter comunhão perfeita com os irmãos. Mas é claro que esse indignamente nós sabemos que ele é bem amplo, né? A pessoa não deve sentir prazer no pecado, deve se afastar das práticas dos males, das carnalidades mundanas, do estilo de vida em trevas que a pessoa vivia, né? Tem que participar da ceia dignamente. Outro dia alguém perguntou para mim, por que primeiro tem que se batizar para depois participar da ceia? Eu falei, para não pegar no pão e no suco indignamente. Porque a pessoa que se batiza, ela vai dar um testemunho público do arrependimento que está no seu coração e não ter prazer no pecado. Ela já se converteu à obediência a Cristo, já morreu para o pecado e ressuscitou para a obediência. Aí ela vai ser digna de pegar no pão e no fruto, né, da vide. Aí a pessoa entendeu, então tá certo, faz sentido mesmo, é isso aí. Letra C. Não se importar com a gravidade do pecado e não honrar o sofrimento de Jesus e não respeitar a pureza da igreja, também é participar da ceia indignamente. Tá? Conforme 1 Coríntios 11, 27 ao 30. Vou repetir. Não se importar com a gravidade do pecado. Tem igrejas por aí se reunindo, principalmente algumas neopentecostais, só para celebrar. A ceia é festa, é vitória da morte, é ressurreição, é vida eterna, só celebrar. E de qualquer jeito todo mundo participa da ceia, sem se conscientizar acerca do poder do pecado que levou Jesus ao sofrimento. Então tem que ter consciência da gravidade do pecado. Tá? Tem que mencionar da gravidade do pecado que levou Jesus àquele sofrimento. Então eu não posso sentir prazer no pecado. E a gravidade do pecado, honrar esse sofrimento. Como é que eu vou honrar o sofrimento do Senhor Jesus? Não sentindo prazer no pecado, me afastando do pecado. Daí eu valorizo isso. Também não respeitar a pureza da igreja. Lembra que a Bíblia fala não discernindo o corpo do Senhor. Será que Paulo estava falando só do corpo literal de Jesus que foi moído? Também. Mas também Paulo estava se referindo à igreja. Tem que dizer, a igreja é santa. Paulo chega a falar, é bom que apareça, em certo sentido, alguns estão dando escândalo aí,
Em certo sentido, Paulo diz é bom, porque daí aparecem os sinceros, os tementes, o corpo santo de Cristo, a igreja pura. E discernir o corpo, eu tenho que estar ciente que eu estou no meio de pessoas que temem a Deus. Então eu tenho que dar bom testemunho. Então tanto eu tenho que valorizar e respeitar o sofrimento do Senhor Jesus e o corpo dele que foi literalmente moído naquela cruz, como entender que a igreja, que é corpo de Cristo, é pura e eu não posso estar dando escândalo no meio dela. Tá? Confere lá 1 Coríntios 11, 27 ao 30. 2. Uma celebração reverente. Letra A e letra B. Celebrar de forma reverente significa, em primeiro lugar, viver com temor diante de Deus e dos homens. Confere lá Provérbios 9 e 10 e Mateus 5 e 16. Então tem uma celebração reverente, tem que ter reverência, mas essa reverência, irmãos, não é só na hora do culto. Eu devo viver uma vida reverente, temendo a Deus. Aí eu vou chegar no culto trazendo o que eu vivo. Aí vai ter um culto também reverente, uma celebração reverente. A pessoa não pode pensar, não, eu vou ser reverente só lá na igreja, na hora do culto de Santa Ceia. Depois eu posso viver do jeito que eu quero e está tudo certo. Está errado. Vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Letra B. Devemos participar da Santa Ceia com um coração temente, pois o Senhor sofreu, coloco aqui, grandemente por nós, sem nós merecermos. Então, por favor, irmãos, vamos se conscientizar e ser reverente, respeitando e valorizando o sacrifício do Senhor. Confere lá 1 Coríntios 11 e 29. 3. Celebração festiva. É lógico que também a gente se reúne para celebrar. Letra A. A celebração deve ser também uma comemoração da vitória de Cristo sobre a morte, sobre a tentação, sobre o pecado, que religou a humanidade a Deus, nos abrindo a porta de reconciliação. E devemos celebrar também a sua ressurreição, que garantiu a ressurreição de todo aquele que nele crê e a vida eterna. Então é motivo de celebrar. E também celebrar, irmãos, essa comunhão que temos com Deus e com os irmãos. É motivo de celebração. Confere lá João 17 e 21, Salmo 133. Nós temos que celebrar a união e é nessa união que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso que também é uma celebração, porque por causa desse sacrifício, o Senhor nos deu a vida para sempre. E o desejo do Senhor, confere lá João 17, 21, é que todos sejam um. E se todos forem um, o salmista, Salmo 133, fala, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós temos que celebrar essa comunhão e a vida eterna que recebemos do Senhor Jesus. A visão geral, terceira parte, a celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo. Conclusão: por estarmos em comunhão com Cristo, pelo Espírito Santo, podemos celebrar a Santa Ceia, juntamente com nossos irmãos, e continuar desfrutando da graça que recebemos de Deus. Permanecer também honrando o sacrifício de Cristo e anunciando ao mundo que Jesus morreu para nos salvar. Aleluia! Encerramos a nossa lição, muito importante, sobre como participar da Santa Ceia, qual é o propósito da Santa Ceia, acima de tudo, de forma reverente, sendo digno e desfrutando das bênçãos que a Santa Ceia trouxe para as nossas vidas. Vamos fazer uma oração para receber essas bênçãos contidas nesta lição? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por receber, Pai, as bênçãos do Teu Espírito contidas na Tua Palavra, e que nós possamos valorizar o Teu sacrifício e ser dignos de celebrar esse memorial maravilhoso, cujo qual sabemos que o Senhor, por amor, se entregou por nós para nos dar a vida eterna. Abençoe o Teu povo no Brasil e no mundo, e que o Teu nome em tudo seja glorificado. Desde já te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, compartilhe essa lição. Não esquece de entrar no grupo do WhatsApp. O QR Code está na tela, também no primeiro comentário o link está ali, para que no dia 12 de março, às 20 horas, você conheça a Catflix. Não tem nada igual no Brasil, que ofereça
tanto conteúdo por menos de R$1 por dia. Forte abraço, fiquem na paz.